Recebam com a salva de palmas Rafael Albertoni, o mestre da copy agora com IA. Cara, seja bem-vindo ao palco. Obrigado. Do Elite. Arrebenta. Obrigado, gente. Primeiro, eu queria dar uma salva de palmas pro pessoal da técnica. Deu um trabalhão para eles conseguiram resolver. Obrigado, viu? Valeu, pronto. Eu trabalho com copy desde 2012, né? Então, eu comecei a estudar a respeito de copy, trabalhar no mercado digital como copywriter. E depois fundei uma escola de copy, treinei mais de 2.200 copywriters, que é um pouco diferente de dar um curso e o cara fazer sozinho, né? Então eu precisava ler a copy dos alunos, fazer aula com eles toda semana, então era uma coisa bem de pertinho, né? E quando chegou essa parada de IA, a primeira reação que eu tive, que eu não sei se foi a de vocês, mas foi, isso aí não vai dar certo não. Cara, pelo menos por agora, talvez isso aí no futuro funcione, mas assim, eu acho que eu levei talvez 1 ano para acreditar. Assim, não para acreditar, a esperança estava lá, entendeu? Eu falei assim, cara, se esse negócio der certo, vai ser muito bom, né? Mas quando eu testava, era ruim, sabe? Então, eu tentava fazer... Era da época que nem o GPT tinha acesso à internet ainda. Mais ou menos uns 3 séculos atrás, que, né, em termos do mundo real, dá uns 3 meses, né? Enfim, as coisas mudam tão rápido, né? E aí eu continuei testando. Eu falei, tá, beleza, então eu vou achar um jeito de fazer copy com IA a hora que isso aqui funcionar, né? Quem testava isso também? Vocês estavam tentando também fazer? Sim, pois é. E vocês estavam com a mesma sensação que eu ou não? Não? Vocês estavam acreditando mais? Pois é, eu acho que eu estava um pouco menos esperançoso, né? Talvez um pouquinho de ego também, talvez. Sabe? De, não, a máquina vai fazer o que eu faço, né? Enfim. Chegamos no momento em que a máquina faz melhor do que talvez um copywriter pleno em qualquer empresa de vocês e que talvez ganhe aí algo em torno de 5 ou 6 mil reais de salário, né? E essa galera está ficando para trás. Eu não sei o que está acontecendo com o mercado, mas você estava falando de contratação. É bizarro, parece que as pessoas estão ficando mais tapadas. Eu não sei o que acontece. Assim, é difícil achar uma pessoa que está interessada o suficiente em aprender e não tem a preguiça de fazer o que tem que ser feito. Impressionante. Parece que piora, não é? Então vamos lá. O que eu vou mostrar para vocês é um método que ainda é um método pessoal, não é algo que eu ensino por aí, não é algo que eu tenho um curso disso, tá? Por enquanto, pelo menos, tá? Mas que é o jeito que eu uso para fazer. E assim, quando o Thales me chamou para vir para cá, ele chegou e falou assim, cara, eu queria que você falasse de copy com IA, porque a gente conversou no Mastermind do Victor, e ele falou que gostou do jeito que eu estava pensando em como eu fazia copy com IA. Só que para mim é algo que é a primeira vez que eu estou mostrando isso, tá? Então, inclusive vocês vão ver que todos os slides, todos os materiais, é tudo MVP. Tá? Então já estou seguindo as orientações dele ali. E tudo que vocês vão ver foi feito com IA. Os slides, os exemplos, as copies, tudo. Tá? Nada disso. Eu deixei assim. Eu não entregaria algo assim se eu fosse copywriter de um projeto, mas eu quero mostrar para vocês até onde ela está chegando desse jeito. Basicamente é isso. Tá? Então, qual que é o problema? 90% das pessoas usam de forma básica. Elas falam assim, faz uma copy de vendas para o meu produto. E aí, cara, o resultado é ruim, né? Então, faz aí uma página de vendas para mim. Faz aí uma sequência de e-mails que fala tal coisa. E aí, o que as pessoas dizem que é o erro? Elas falam, não, o seu erro está no prompt. Certo? Quem aqui já ouviu isso? Pois é, o erro está no prompt. Prompt em inglês é pedir. Se você parar o melhor copywriter do mundo no meio da rua e falar para ele, faz uma página de vendas para mim, ele não vai fazer. A IA faz. Né? Ela vai lá, pega o que ela inventou da cabeça dela e faz. Né? Mas um bom copywriter não faz. O que ele faz antes? Pesquisa, pergunta. E aí, o que eu saquei foi, é claro que sair e pedir apenas para ela fazer uma página de vendas não é o melhor jeito de pedir. Mas o segredo não está no prompt. O segredo está em o que eu preciso de informação antes de criar uma copy. E a novidade, que não é tão novidade assim, é que sempre foi assim. Os melhores copywriters são os que mais perguntam, são os mais curiosos, os que mais se interessam, os que mais querem cruzar ideias. O trabalho da copy, do copywriter, não é escrever. Escuta essa, o trabalho do copywriter nunca foi escrever. O trabalho do copywriter é saber o que escrever. É muito diferente. É você pensar em qual é a palavra, a frase, aquilo que falta eu dizer, ou aquilo que se eu deixar ali vai só confundir. Vocês entendem o ponto? Beleza. Então, o que eu mostrei aqui, eu vou mostrar aqui para vocês, é
que eu fiz uma campanha inteira de lançamento de semente, todo mundo em casa com lançamento de semente, né? Em webinários e tal, em 4 horas. Só que eu não fiz só a campanha. Eu fiz a campanha inteira para dar uma aula sobre a campanha e eu fiz todo o material didático para ensinar a campanha também. Então, se eu fizesse só a campanha, talvez eu fizesse 1h30. Tá? 90%, então, do que ela me entregou já está praticamente pronto. Eu ainda não acho que a gente chegou no momento em que está 100%, ou pelo menos não no nível de qualidade que a gente quer ter. Talvez para uma pessoa que está fazendo pela primeira vez, ou até um MVP, ou que quer, cara, não quer se preocupar muito com copy e tal, eu acho que até funciona do jeito que é ali. Mas a gente tem o nosso tempero ali que a gente quer colocar e que é esse 10% que faz toda a diferença. Né? Então, eu criei todas as páginas, todas as copies de e-mails, todos os posts, todos os criativos, tudo. Tá? Levaria literalmente semanas para fazer isso. Literalmente, tá? Então vamos lá, qual que é o método? Eu estou tentando traduzir o que está na minha cabeça para vocês aqui, tá bom? Então, se depois tiver dúvida, a gente conversa a respeito, ok? Como eu falei, é a primeira vez que eu estou mostrando isso. Primeiro, contexto real. Eu preciso dar contexto, que é a pesquisa. A pesquisa para o copywriter é todo esse contexto que ele precisa ter para ter as ideias. Ele tem que saber aonde que ele vai navegar, sabe? Então, eu costumo brincar que é assim, quando a gente vai demandar de um funcionário, de um colaborador, alguma coisa, se a pessoa já tem todo o contexto, é muito fácil. Né? Tipo, o cara trabalha com você há, sei lá, 5 anos. Cara, ele te conhece, ele conhece o produto, ele sabe o que acontece, ele conhece é fácil, certo? A IA é como se fosse um funcionário que você está vendo pela primeira vez. Assim, eu estou falando do jeito mais básico, tá bom? Tem várias outras coisas novas que você com certeza estão estudando sobre isso, mas... Então, o contexto, ele tem que ser real. Ele não pode ser fictício. Ele tem que ser algo real. Eu vou explicar mais em detalhes. Segundo, um direcionamento estratégico. Então, não é só pedir uma página de vendas. É mostrar para ela todas as coisas que você quer na sua página de vendas. Quantas etapas vai ter? Quantas dobras na página vai ter? O que vai ter em cada lugar? Vai ter uma imagem ou não vai? Vai ter um argumento aqui? Ou você vai responder uma objeção nesse lugar? Você vai mostrar um mock-up nesse canto? A gente já tem, gente. Tudo que eu vou mostrar para vocês aqui, eu já estou até contando o final da piada, mas vocês já têm tudo. Só que vocês talvez não estão usando. Só isso. Pelo menos eu não usava. Tá? Terceiro, exemplos específicos. Então, aqui é referências de copies que deram certo. Né? Que é geralmente a gente treinaria um bom copywriter assim, pedindo a coisa certa, mostrando para ele o contexto e dando um exemplo de como fazer. Então, nada mais é do que a mesma coisa que treinar uma pessoa. Tá? Aí vem uma copy legal. Então, o que é uma camada de contexto? A principal de todas aqui para mim é transcrição de reunião com o cliente ou transcrição de reunião com a equipe. Todo mundo aqui está transcrevendo 100% das suas reuniões hoje? Tá, quem não tiver, por favor, transcreva. Você pode nunca usar esse negócio, mas pode ser a coisa mais valiosa que você tem no seu computador hoje. Nos últimos 2 anos, aproximadamente, eu fiz 642 reuniões de consultoria, de 1 hora, aproximadamente. 100% delas estão transcritas. Né? Então, eu uso uma ferramenta que chama TLDV. Né? Tem várias, eu gosto mais do TLDV, tá? Por enquanto, a do Zoom eu não estou gostando muito, estou achando mais legal a outra. Ela gera também um resumo, mas eu não estou nem aí para o resumo. As pessoas ficam maravilhadas com o resumo. Né? Não, eu quero a matéria, eu quero a essência, toda a matéria-prima da conversa, para eu poder extrair dela o que eu quiser. Né? E aí, a partir disso... Então, por exemplo, você vai lançar alguém, né? Quem lança outras pessoas? Beleza. Cara, você grava as reuniões? Se você grava as reuniões, tá tudo lá. Tá tudo, você não precisa ficar falando para ela depois, porque a gente está acostumado a isso, né? Tá tudo lá, então é só você pegar aquele material. Agora, adianta pegar a transcrição da reunião e jogar lá sozinha? Nem sempre. Tá? Então, vamos aos poucos aqui. Segundo, pesquisa de público-alvo. Vocês fazem pesquisa com certeza. Planilha com respostas do público-alvo, certo? Só que aquilo é um dado bruto. Aquilo não é um dado interpretado. A interpretação do dado vem de uma pessoa. E aqui que eu acho que é a coisa legal. Eu acho que aqui mudou a minha cabeça a respeito da IA. A gente acha que a IA vai fazer as coisas para nós. E ela vai fazer algumas coisas para nós. Só que o que ela vai fazer? Ela vai fazer o que você pedir. Então, o sujeito ainda é você.
Vocês estão entendendo? Tipo, ainda a pessoa mais importante da relação ali ainda é você. Então, é importante a gente não tentar jogar as decisões importantes a respeito, por exemplo, de uma pesquisa, ou qual dado vale mais a pena olhar, simplesmente para a IA. Você tem que interpretar o que ela está entregando e devolver, ou pelo menos pensar a respeito daquilo. Então, acho que a parte mais legal é que agora a gente está liberado para pensar. A gente não precisa mais ficar perdendo tempo fazendo a fórmula do Excel para descobrir se o nosso público tem 30 anos ou 50 anos. Né? E conversas gravadas com experts, dados demográficos reais, não é achismo, são fatos. Tá? Então, tudo isso aqui é contexto. Dados, conversa, pesquisa, reuniões. Tá? Beleza. Então, essa parte do contexto é isso. Segundo, depois eu vou mostrar exemplos. Tá? Aliás, tem meu tempo em algum lugar? Só para eu me garantir? Ah, obrigado. Oh, boa, tá bom. Segundo, direcionamento estratégico. Então, gente, tipos específicos de campanha. Não é faça 5 e-mails para mim, é faça 5 e-mails para convidar as pessoas para o meu lançamento meteórico. Os últimos e-mails que deram certo são esses. Está aqui os 50 títulos que funcionam melhor, cada um deles com a minha taxa de abertura. Está aqui os e-mails que mais são clicados e os botões que são mais clicados. E eu acho que eles são clicados por esse motivo. É literalmente entregar para ela o máximo de informação possível para que você possa depois extrair a resposta. E aí tem uma coisa importante. A gente costuma dizer, né, eu costumo falar da IA como se ela pensasse. Né? Parece, né? Só que o que eu tenho estudado a respeito disso, e depois a gente pode até discutir mais se tiver alguém estudando alguma coisa nessa linha também. A IA é uma ferramenta de algoritmo. Do mesmo jeito que parece que o Instagram é inteligente porque ele te manda um vídeo legal que você quer ver, parece que a IA é inteligente porque ela te manda o conteúdo que você espera. Só que nada mais é do que um algoritmo que prevê estatisticamente qual é a próxima palavra daquele texto que ele acredita, pela sua resposta, probabilisticamente que é a melhor. Fez sentido para vocês? Então ela não está pensando. Inclusive quando ela diz que pensa. Inclusive quando ela diz que tem sentimentos. Por quê? Porque isso foi falado por um ser humano. O nosso medo está na internet. Essas palavras dizendo que a IA pensa, que a gente tem medo das máquinas dominarem o mundo, isso está na internet. Ela só está pegando isso e bagunçando e te entregando. Se você tem medo que ela te responda alguma coisa assim, é provável que ela responda. Porque ela vai identificar estatisticamente que a sua resposta preferida é aquela. Louco, né? Então, pelo menos assim, posso estar enganado? Posso estar enganado, tá? Mas até aqui joguei. Enfim, tomara que se elas dominarem o mundo, elas não fiquem bravas comigo por isso, né? Mas, exato, né? Então, me desculpe, senhor GPT, por favor. Se você um dia virar uma coisa fantástica no mundo, reconheço aqui a minha humanidade. Beleza, então, camada 3, exemplos específicos. Então, como eu falei, templates que já funcionaram, tom de voz da marca. Você fala assim, faço o tom de voz da marca. Amigo, chega numa pessoa que é recém-contratado seu e que está aprendendo a respeito de marketing, que está desenvolvendo a sua habilidade, e fala sobre tom de marca. Porra, você precisa de uma faculdade, um ano inteiro estudando sobre isso para saber o que é. Para entender de fato como é que funciona. Entendeu? É complexo, né? Mas é muito mais fácil falar, escreve parecido com isso aqui. Tem aqui um texto, faz igual. Ela faz. Se você der referência, ela faz. Mas explicar é mais difícil do que ficar mostrando um exemplo, né? Então é o famoso show, don't tell, né? Mostra, não fica falando. Eu quero isso aqui. Quanto mais a gente parar de tentar brigar com a IA e explicar para ela, ensinar como se ela fosse um ser humano que está aprendendo e mostrar para ela exemplos do que você quer como output, mais fácil fica. Tá? Então, como eu falei, não adianta fale num tom conversacional. Né? Coloca um exemplo do texto que você quer. Quem aqui tem vídeo no YouTube ou seu expert tem vídeo no YouTube? Gente, vocês já viram... Deixa eu até ver se eu consigo mostrar rápido aqui. Mas talvez vocês saibam disso. Vocês já viram que todos os vídeos do YouTube têm transcrição? Todo mundo sabe disso? Você vai ali embaixo, transcrição, copiar, colar, pronto, está ali o tom de voz. Acabou. Perfeito. Com gírias, com expressões. Se tiver uma live, se for um lançamento de 2 horas, melhor ainda. Porque o cara falou um monte de coisa, falou um monte de conceito legal, do jeito dele. Né? Então, outra coisa que é importante são, sim, os prompts. Os prompts são importantes. Saber pedir é importante. E salvar esses prompts e ter esse material gravado para você pedir mais uma vez, é importante. Tá? Mas sem o... saiu, né?
Espera aí. Pronto. Mas sem os outros elementos, o prompt vai funcionar mal. Pelo menos por enquanto. Tá? Pelo menos por enquanto. O que eu acho que vai acontecer? Chute e completa viagem da minha cabeça. Eu acho que em algum momento a gente vai conseguir plugar uma IA no nosso computador e o nosso computador e a nossa vida e tudo aquilo que a gente faz vai virar contexto para ela, para que ela possa responder para nós. Que basicamente é o que o Instagram faz com o algoritmo. Tudo o que você faz dentro da meta vira insumo para ele jogar no algoritmo e prever qual que é o próximo vídeo que o usuário quer assistir. Tudo. Se o cara usa o Facebook, vocês não acham que ele está conectado com o Instagram? Todas as coisas do Instagram estão conectadas dentro do fluxo de dados da Meta. Eu acredito que em algum momento, não sei se isso é bom ou não é, não vou nem julgar isso, mas em algum momento, tudo que a gente tem no nosso computador vai virar insumo e material para que ela possa responder mais certo do que a gente precisa. E é por isso que eu estou falando, grava tudo o que você tem. Grava todas as suas reuniões, mesmo que você nunca use. Tá? Beleza. Então, cadê? Então, ó, erros que a galera comete muito. Prompt genérico, não testar pequenos elementos. Né? Então, às vezes, essa headline está perfeita, mesmo que o resto da copy... Peraí, às vezes a headline perfeita está na resposta 3. Ah, essa é importante. Né? Então, sabe, tipo, a galera quer algo que se resolva sozinho. Só que ninguém resolve as coisas sozinho. O seu funcionário, quando ele faz um trabalho, você não revisa o que ele faz? Alguém, pelo menos, tem que olhar e falar se fez certo ou não. Pelo menos deveria. Né? Às vezes a gente não faz, mas deveria. Mesma coisa aqui. Sabe? A gente fica brigando com o negócio como se ele fosse dar a resposta definitiva. Não é assim. Mas o principal para mim, não dá contexto suficiente. Olha só o exemplo. Meu público são empreendedores. A outra é, baseado nessa pesquisa, nessas 20 pesquisas, que são de homens de 35 a 45 anos, com faturamento de 500 a 2 milhões, e a principal dor deles é gestão de equipe. Que, inclusive, já pela palestra do Thales, já estava ali, que a minha dor é essa, tá? Que eu estou atendendo hoje. Então, gerenciar a equipe. Bom, beleza. Então, depois, importante, tudo que eu estou mostrando para vocês está numa pasta no Google Drive e eu já mandei para o Thales e ele vai mandar no grupo. Tudo. Todos os prompts, todos os exemplos, tudo, tá? Beleza. Então, devia ter guardado no final, né? Porra. Então tá bom. Deixa eu mostrar para vocês aqui a campanha que eu fiz primeiro, tá? Então, isso daqui, ó. Vamos lá, deixa eu mandar um contexto antes. Eu tenho... lá na Hotmart tem um projeto social que eles fazem, que é para ensinar as pessoas de comunidades próximas ali de BH, né, as habilidades de marketing. Né? Então, eles estavam tentando devolver alguma forma para o mercado, e quando eu fiquei sabendo disso, eu quis participar, e eu sou o cara que dá aula de copy para essa galera. São 30 pessoas, tá? E 5 deles são copywriters. E aí, eles me falaram assim, cara, você precisa dar uma aula para eles sobre as copies de lançamento de semente. Só que eles nunca viram um lançamento de semente, eles não sabem nem o que é. Aí eu falei, caraca, né? Que difícil, mas é uma oportunidade, né? Porque eu vou pegar uma galera que nunca ouviu nada. Então vai ser muito legal poder mostrar para eles algo do zero, né? E aí eu fiquei pensando, tá, mas como é que eu faço para criar um material que seja interessante, divertido, para eles assistirem, para eles lerem e tal, e que de fato eu consiga ensinar para eles. Eu tinha 1h30 para ensinar uma campanha inteira de lançamento de semente para pessoas que não sabem o que é, cara, nada, zero, nunca viram absolutamente nada disso. Difícil, né? Pois é. Só que, cara, eu tenho cursos e mais cursos que eu fiz sobre lançamento de semente, sobre vários outros tipos de campanhas de marketing. O principal deles era o Copywriter Profissional, que era um curso de copywriting, né? E que eu ensinava o lançamento de semente. Peguei o vídeo que eu ensinava o lançamento de semente, joguei lá no YouTube para não ficar pagando transcrição, peguei a transcrição, joguei na IA e falei assim, o que a gente faria normalmente? Cria para mim aqui um resumo dessa aula. Esse é um jeito. Só que nem sempre é o melhor. Então, a primeira coisa que eu fiz foi falar assim, o que eu estou ensinando aqui? Quais são os conceitos que eu tenho? Quais são todos os tipos quais são todos os conceitos que eu uso, ou que eu estou ensinando, ou que eu estou referenciando aqui? Então, eu precisava entender o que eu estava querendo explicar. Porque aquele jeito de explicar nem sempre é o melhor. Entende? O nosso vídeo de explicação nem sempre é o melhor. Então, fazer um resumo de uma reunião ruim ou de uma aula ruim é um resumo ruim, cara.
Só que a gente sabe o conteúdo, a gente sabe o contexto. Então era só extrair dali o que eu precisava para eu pensar a respeito do que ele me mandou e depois criar o material. E aí eu usei um livro que, puta, cara, recomendo para todos vocês. Esse vocês têm que comprar. É ridiculamente simples de ler e muito interessante. Chama Brevidade Inteligente. Já ouviram? Cara, ele fala assim, como dizer mais ou como dizer muito com menos palavras. Que olha que maravilha, né? E aí eu como copywriter, li isso e falei... né? Dá uma agonia, né, cara? Porra, dizer muito com poucas palavras é muito difícil. Só que alguém aqui tem saco para assistir uma aula de 50 minutos? Puta, cara, tem que ser muito boa essa aula, mas muito boa. Ao vivo a gente vê, né? Eu estou aqui, vocês estão presos aqui, né? Ninguém pode ir embora, vocês assistem. Então, eu não sei o que o Thales criou aqui, que vocês bloquearam de todo mundo usar computador. Eu sei lá qual que são as regras aqui, mas está dando certo. Muito bom. Então, eu mandei a minha aula para lá e eu fiz todo o contexto do Decola, que é o projeto deles, para explicar quem são essas pessoas. Né? Porque os pilares da copy são público, primeiro tem que saber para quem eu estou falando, né? Oferta, o que eu vou oferecer para eles, e a estratégia de comunicação. Sem esses 3 elementos, eu não consigo criar uma boa copy. Se eu não souber qual é a estratégia de vendas, como é que eu vou criar uma boa copy? Né? Não tem. Se eu não souber qual é a oferta, como é que eu vou criar uma boa copy? Pô, eu estou no e-mail 1, de captura, na página do anúncio. Eu preciso saber a oferta? Claro que eu preciso. Se eu não souber a oferta lá, como é que eu vou pensar no que eu vou dizer lá para atrair a pessoa certa? Recentemente eu fiz uma consultoria e, pasmem, a gente identificou que os melhores criativos que mais venderam não foram os que geraram o maior número de leads, mas foram aqueles que falaram exatamente no criativo o que a gente ia vender. Olha que óbvio. A parada era assim, torne-se um terapeuta. Era um curso de FT, do André Lima, para quem conhece. Então, o criativo que falava torne-se um terapeuta e ajude as pessoas, trouxe o maior número de compradores para aquele lançamento. Não trouxe o maior número de leads. O lead ele era mais caro, mas trouxe o maior número de compradores. Então, prometer na ponta o que você vai vender depois, cria uma consistência, uma coerência em toda a copy que faz o cara querer. Ou que pelo menos atrai a pessoa certa já, que já está pensando nisso, né? Regra de copy universal. Fale o que as pessoas já estão pensando. Não fica inventando coisa na cabeça delas. Nenhum pensamento é criado de fora para dentro. É sempre de dentro para fora. Né? Então, a gente tem que dizer o que as pessoas já estão pensando para atrair elas por isso. Né? Então, com base nisso, eu fui lá e criei esse conteúdo aqui. Ó. Seguindo, então, o conceito de brevidade inteligente, que basicamente fala para você quebrar em tópicos e explicar as coisas com facilidade. Aí eu criei este script aqui. Ó. Olha que legal. Esse daqui depois eu vou mostrar para vocês. Isso aqui é bastidores, tá? Eu pedi para a IA, literalmente, me ajudar a criar esta palestra para vocês. Tudo que vocês estão vendo aqui foi a IA que fez. É a meta palestra, né? Então, essa thread aqui do Cloud também, depois eu vou passar a estar junto lá. Vocês vão poder ver literalmente tudo que eu pedi, tudo que ela entregou. Vocês conseguem estudar esse prompt aqui, como que funcionou, tá? Então, olha só. O Thales me pediu para fazer uma palestra no mastermind dele, formado por empresários, a grande maioria do marketing digital de lançamentos. E esse foi o pedido dele. Copia e cola. Copia e cola. Eu aceitei. Eu estou contando a história, tá vendo? A ideia é um bate-papo bem prático. Ó, copia e cola. Eu copiei e colei aqui, ó, literalmente o que ele falou. Até aqui, me explica se você entendeu. Eu não estou pedindo para ela fazer ainda. Eu quero que... Por quê, gente? Porque a IA ela vai usando... Vocês sabem o que é janela de contexto? Na IA? Para quem nunca ouviu falar, janela de contexto é... Ele pega as últimas 5, 10, X mensagens, dependendo da janela de contexto, e manda junto com o teu prompt. Então, se você fala assim, cria uma página de vendas, aí ele cria. Aí você fala, não está legal, o próximo é, não está legal, ajusta aí. Ele pega essa frase, a página que ele criou, e a primeira frase, e tudo isso é a janela de contexto, e aí ele manda isso como um novo prompt. É assim que funciona, isso é a janela de contexto. Por isso que às vezes ela perde. Se você fizer uma conversa muito longa, ela vai ter um limite para isso. Tá? Às vezes é um limite de palavras, né? Vocês vão vendo que eu estourar aqui, ó, isso aqui é a coisa mais normal. Estourei o máximo de, por enquanto, né? De informação que eu posso jogar. Então, beleza. Aí eu fui lá, criei, então, essa campanha usando esse framework.
que eu tirei, ou que eu criei a partir do Brevidade Inteligente. No Brevidade Inteligente, ele fala para você dividir em tópicos e criar uma pequena explicação de como é cada coisa. Então, hoje eu expliquei a campanha de lançamento de semente aqui, ó, em... Deixa eu ver. 3 páginas, é isso? Tem aqui um exemplo grande. Tem 5 páginas, mas o texto está grande aqui, tá? Tempo de leitura, 6 minutos. Cara, eu expliquei o lançamento de semente em 6 minutos. É possível fazer isso. Ah, mas o meu conceito é muito complexo. É porque você quer ensinar muita coisa num vídeo só. É por isso. Se você quebrar em pedaços, você consegue. E, gente, se vocês lerem isso aqui depois, vocês vão ver. É muito legal, porque fala literalmente o que precisa ser falado e nada mais. Você não fica perdendo tempo, né? Então, beleza. Aí eu criei aqui, ele tirou os fundamentos de copy, de novo, esse prompt vai estar com vocês. Criou tudo isso aqui, eu falei, beleza, agora que eu tenho, então, uma boa explicação do que é um lançamento semente, eu quero começar a pedir para ele criar as copies para mim. E aí eu joguei essa explicação, que é uma excelente explicação de lançamento de semente, junto com os vídeos, com os materiais e com os e-mails e referências que eu já tinha de lançamentos passados. Aí ele fez o quê? Ele fez bem ou fez mal? O que vocês acham? Fez mal de novo. Por quê? Porque o que eu tinha de lançamento passado era só um monte de conteúdo. É a mesma coisa que você chegar no seu colaborador e falar assim, tá aqui o meu curso. Estuda aí e faz a copy. Puta, amigo. Não dá, não é assim que funciona. O seu copywriter pode estudar o seu curso e é uma referência. Mas você tem que apontar para ele quais são as coisas mais importantes. Porque você já está criando tudo isso há um tempão. Você já sabe o que é mais importante e o que não é. Entende? Se você não se der o trabalho de passar para ele de uma maneira clara aquilo que mais importa, ele faz um trabalho ruim. Então, antes de chegar e fazer todas as copies, né, quando eu vi que eu fiz essa cagada, né, eu fui lá e criei... aqui, acho que eu não salvei esse daqui. Deixa eu ver. Será que é esse? Não. Eu não vou procurar agora porque vai demorar. Mas eu peguei para ele e falei assim, primeiro, então, vamos criar todos os elementos da campanha. O que são os elementos da campanha? Quais são as coisas que tem que ter no lançamento de semente para que ele funcione? Aí a gente criou esse checklist, que eu revisei, até criar um bom material de checklist. Então, eu preciso do script do webinário, que é mais ou menos desse jeito. Eu preciso dos anúncios, do conteúdo, das páginas, da página de pesquisa, da página de obrigado, da página de checkout, dos e-mails antes do webinário, as mensagens no grupo antes do webinário, os e-mails pós-webinário, as mensagens depois do webinário, e aí são todos esses elementos. E aí eu dei para ele, literalmente, o número de todas as mensagens que eu precisava mandar, o número de todas as copies, tudo. Então, assim, vocês vão ver aqui em cima, ó, o script do webinário tem todos os tópicos, né, ou todos os como é que eu vou dizer? Se fossem as dobras da página, né? Os blocos, digamos assim, né? Tem tudo aqui, né? Com isso aqui, ele entendeu muito melhor. Agora, quando eu jogo isso daqui, mais o e-mail, mais a explicação da aula, meu amigo, aí ele dança. Aí é maravilhoso. Só que a gente tem que preparar o material para pedir do jeito certo. Então, eu vou mostrar para vocês... esse daqui é o checklist de elementos da oferta, que depois foi algo a mais que eu criei ali, né? Mas, olha aqui, ainda criei o briefing completo de lançamento, porque eu falei assim, eu já tinha na minha cabeça, nesse exemplo aqui, a ideia de que eu ia fazer uma copy para um curso de crochê aleatório, fictício. E aí, olha que louco. Quando eles foram fazer, no exemplo, na aula, eles não conseguiram. Porque eu falei, gente, é só você inventar aí um curso da sua cabeça. Faz aí um curso de sei lá do quê, de lavanderia. Faz qualquer coisa. Né? Eles travaram ali. Aí eu falei, peraí, tem uma coisa antes. Sabe, você vai tipo explorando e vendo outra pessoa fazer e tentando achar um caminho, né? Então, eu falei, esse daqui é o que vocês precisam ter antes. Aí eu falei, qual que é o jeito mais fácil de extrair isso daqui? Nome do curso, problema específico e tal. Puta, o jeito mais fácil é pegar uma reunião, que você perguntou tudo isso, e pedir para ele extrair isso e criar esse documento para você. Então, vocês não precisam escrever mais nada na mão. Mais nada, tá? Só que tem que ter estrutura para você ir dando os passos bonitinhos, porque se você pular passos, ele faz errado, tá? Então, olha só, primeiro, ele criou... Gente, eu copiei e colei, tá? Primeiro, isso aqui é literalmente do Claude, eu não estou usando o GPT aqui, tá? Aliás, dica master, né? Não use o GPT para fazer copy. É o Claude que vocês vão usar, tá? É muito melhor, não tem nem comparação. Então, olha só, anúncio número 1. Do hobby à profissão.
Crochê que gera renda. Você sabia que existem artesãs que estão ganhando mais de R$3.000 por mês vendendo suas criações em crochê? Participe de uma aula gratuita e descubra como transformar pontos e linhas em um negócio lucrativo, começando do zero. Porra, tá bom isso, cara. Como um anúncio direto, sem conteúdo, para chamar o cara para um lançamento, não tá bom? Como vocês testariam esse criativo? Pô, quando eu li esse primeiro, eu falei, gente, foi literalmente um prompt. Faça 3 criativos. Depois que eu dei criativos que funcionaram, e-mails que funcionaram, a estrutura inteira do lançamento, uma explicação inteira do lançamento, ele fez muito bem. Olha esse, depoimento e promessa. Sempre achei que o crochê era um passatempo, até faturar R$2.500 no meu primeiro mês vendendo almofadas. Quer descobrir como transformar sua habilidade manual numa fonte de renda consistente? Aula gratuita revela o método completo. Cara, eu falei, putz, isso tá muito bom, cara. Puta, eu sofria, meu amigo, para fazer um copywriter escrever isso aí. Nossa, o cara ficava 3 anos comigo estudando e não conseguia. Era duro, cara. É uma habilidade difícil, né? Vocês estão rindo porque isso acontece com vocês? Isso? E olha o último. A fórmula simples de resultados, né? Atenção você que ama crochê. Quem lembra do Procura-se? Não é parecido? Acho que ele tirou daí, tá? Porque o meu Procura-se estava lá, né? Celular na mão mais as suas mãos, igual a renda mensal. Descubra como artesãos iniciantes estão vendendo peças de crochê por R$250 cada, apenas com estratégia simples de marketing digital. Aula gratuita, quero participar. Top, né? Beleza. E, gente, eu só criei 3, tá? E o que eu faria nesse lugar? Eu depois editaria cada uma dessas mensagens para fazer... Alguns aqui eu acho que está pronto, mas algumas eu mexeria em uns 10%, tá? Aí aqui, ó, conteúdo de mídias sociais. 5 erros que fazem você vender crochê barato. Gente, eu não falei para ela fazer um conteúdo de 5 erros. Inventou da cabeça dela, tá? Calcular apenas o custo da linha. Eu falei, puta, isso é verdade, cara. Provavelmente as pessoas fazem isso, né? Não tinha uma pesquisa de público, inclusive, aqui, tá? Essa aqui foi sem público, foi aleatória. Comparar com produtos industrializados. Ó, no Magazine custa R$30. Enfim, depois vocês vão ler cada um desses, tá? Olha esse aqui, conteúdo 2. Como uma dona de casa transformou 2 horas por dia em R$3.000 por mês. História real. Gente, é muito bom isso, né? Página de captura. Aqui começa a pegar, né? Porque aqui é promessa principal e tal, são coisas mais importantes. Crochê lucrativo do ponto inicial ao primeiro R$3.000. Tá vendo? Tipo, mas tá ali, né? Tá ali, 10%. Descubra o método passo a passo que já ajudou mais de 320 mulheres, que ele inventou da cabeça dele, a transformar a sua paixão em crochê em um negócio rentável, sem precisar de uma loja física, site ou investimento inicial alto. Deixa eu só ver o meu tempo. Beleza. Não vou passar por todas, mas ó, ele sabia que tinha que fazer uma página que tinha aula gratuita ao vivo, que eu falei para ter, um título, um subtítulo explicando, embaixo o que a pessoa ia aprender, detalhes do evento, bônus que ela vai participar. Isso aqui eu achei muito legal. Cara, bônus por participar do lançamento. Quem aqui já colocou isso na página de captura? Esse aqui, inclusive, ele inventou. Número de limitantes, tal, de pessoas, beleza. Página de pesquisa. Ele que criou a pesquisa para mim. Tá aqui toda a pesquisa. Quantos filhos você tem? Se é divorciado. Olha, detalhe. Tudo para mulher já. Ele que, baseado nas informações que eu passei, entendeu que era só para mulher, né? Beleza, então toda a pesquisa aqui. Página de obrigado, tá? Com recomendação do link do grupo e tal. Já recomendação para o dia da aula. Página de checkout. E por que ele está fazendo todos esses elementos, gente? Porque lá no nosso checklist, eu pedi para ele fazer assim. Ah, mas você pediu tudo de uma vez? Não, eu pedi uma coisa de cada vez. Tudo na mesma thread, tudo no mesmo chat, mas pedi uma coisa de cada vez. Primeiro, página de vendas. Depois, página de obrigado. Depois, página de pesquisa. Não pede tudo junto. Tá? O que mais? Aqui, olha os e-mails, que legal. Cara, literalmente, eu copiei e colei aqui. Que alegria ter você conosco. Sua participação na Masterclass gratuita está confirmada. Você acaba de dar o primeiro passo para transformar a sua paixão em crochê em uma fonte de renda consistente. E isso já te coloca à frente de 90% das pessoas. Quando eu leio isso, eu falo assim, aqui tem meu tempero, porque isso aqui é o que eu falo. Você entende? Ela está pegando coisas dos meus e-mails antigos e está trazendo para cá. E ajustando, né? Enfim, então depois vocês podem ler, tem todos os e-mails aqui, tá? Todos os e-mails, ó, na estrutura certinha. Depois, aí qual que é a questão, né? Eu acho que eu tenho uma vantagem aqui. Eu tenho um arquivo, sei lá de quantos gigas de texto
né, de coisas que deram certo e deram errado, que eu fui usando para construir essa estrutura, além do meu conhecimento para falar o que entrava e o que saía. Né? Beleza. E-mails de pós-webinário e tal, né? E aí aqui que eu achei legal, ó, esse daqui é um script de webinário que a gente está testando. Acho que eu posso falar porque eu não assinei nenhum NDA, mas numa plataforma que chama Workana. Conhece a Workana? Então a Workana chamou a gente para fazer um curso para treinar freelancers. Na verdade, uma plataforma de cursos para treinar freelancers. E a gente fez um webinário lá, baseado nos webinários X lá que a gente já fez, deu muito certo e eu trouxe a estrutura para cá. Então, ó, a estrutura do webinário é abertura com super promessa, o que você vai aprender hoje, chega de complicações. Eu pedi exatamente assim. Tá? Como é que eu faço para pedir? Eu venho aqui na IA e falo assim, olha, eu quero que você crie uma estrutura de webinário, primeiro só a estrutura, antes do texto inteiro. E é assim que vai ser a estrutura. Ó. Dá uma olhada nesse contexto aqui, eu jogo lá para ela. E aí ela cria primeiro a estrutura, passo a passo. Depois eu falo, agora preenche o conteúdo da estrutura. Aí eu peguei e colei para cá. Tá? Enfim, então tem aqui, ó, prova, né? Então tem toda a estrutura aqui de webinário. E no fim, um script completo. Essa daqui é a estrutura só do webinário, tá? Ó, tá vendo? Ó? Comece com uma saudação calorosa, faça uma promessa específica, mencione... Olha o tamanho da estrutura que eu coloquei para ela. Ó. Tem 9 páginas falando exatamente o que escrever em cada parte. No item, no subitem e no sub-subitem. Aí ela faz certo, com o contexto certo, né? E aqui embaixo depois o script exatamente do jeito que tem que ser, que daqui você transforma isso em 1 minuto em slides também, tá? O que mais? Deixa eu voltar na palestra para lembrar o que mais eu tinha que mostrar para vocês. Como começar hoje, gente? O que vocês precisam fazer a partir de agora? Acionável, né? Pronto. Grava todas as reuniões. Começa a coletar exemplos de copy que funcionaram e criar um material para vocês. Vocês provavelmente já têm isso, só que deve estar bagunçado. Deve estar bagunçado, né? Depois, cria ou usa um template já estruturado. Quem aqui tem template de tudo, assim, das coisas que vocês fazem? Vocês têm? Pode falar a verdade. Vocês estão vendo? A gente não tem, cara. E aí, sabe o que é mais louco? Aí eu vou até defender os copywriters. Como é que a gente espera que o cara que nunca fez uma copy pra gente na vida consiga escrever uma página com tudo que a gente quer, sendo que a gente não falou, cara? Porra, é difícil, né? Aqui na IA, eu tô apanhando aqui porque eu vejo aonde eu estava errando com meus alunos. Né? Eu falava, cara, tá lá a estrutura da copy da página de vendas e tal. Cara, mano, mas eu não consigo fazer. Eu fiz e você achou ruim 5 vezes. Né? Enfim, alguém já passou por isso? Ai, que dor. Testa com uma peça pequena no começo. Então, faz headline, escolhe a headline. Faz a pós-headline. Se você achar que não está entregando de uma vez só, testa com trechos. Tá? Depois, meça o resultado e melhore. Né? Aí, aqui embaixo, a IA criou um cronograma aqui de como vocês podem fazer isso semana por semana. Né? Da cabeça dela também. Não foi o que eu pedi. E, como eu falei, construa um banco de dados real. Gente, isso aqui é muito importante. Quantas pesquisas vocês têm de clientes que vocês já fizeram lançamentos? Infinitas, não tem? Você compilou isso e transformou num material pronto, analisado, talvez com todas as conclusões que você tirou a respeito disso? Provavelmente não. Não sei. Alguém já fez isso? Tem? Ótimo. Então, assim, a maioria de nós acaba não fazendo. Porque é muita coisa e a gente não faz. A gente pega a pesquisa inteira e joga lá. Então, essa pressa que a gente tem de querer resultado ainda mais rápido do que a IA já pode entregar, acaba estragando um pouco do resultado que a gente tem e a gente não consegue fazer. Se a gente fizer um pouquinho mais com método, um pouquinho mais com calma, ela faz um bom trabalho, tá? Funciona. Então, tá aqui o método completo, né? Usa a IA como um estagiário, ao invés de usar como estagiário, usa como um consultor. Explica para ela tudo, grava a reunião, usa o template e meça o resultado, tá? Aí aqui, ó, a IA não veio para substituir os copywriters, veio para potencializar quem souber usar corretamente. A diferença entre prosperar e ficar para trás não é a ferramenta, mas é o método. A ferramenta vai mudar. Daqui a pouco a gente vai fazer com uma ferramenta que a gente nem tem hoje ainda, né? Então, ó, cara, acho que é a primeira vez que eu termino no tempo. Então os slides foram, né? Mas, então, aqui, ó, nessa pasta, eu tenho o conteúdo todo dos slides que eu criei para vocês. Tá offline aqui, depois eu... o link da thread original, da criação da palestra, que é essa daqui. Então, quando vocês abrirem aqui, vocês vão ver exatamente como eu fiz, ó.
Ó, aqui, ó, eu peguei a aula inteira. Ah, isso aqui é legal. Eu peguei a aula inteira do Decola, que eu gravei e era presencial. Então eu fui lá na Hotmart, liguei, eu não queria pagar $2.000 no Cloud. Aí eu abri meu Zoom, gravei pelo TLDV e ele grava, porque o Cloud nada mais é do que um microfone. Depois só tem um prompt que entrega o que você quer. Então, beleza. Eu acho que é legal porque é um device interessante. Mas eu uso o computador mesmo. Ou eu ligo no Zoom, gravo a ligação, ou eu ligo um gravador do computador, né? E depois trago para cá. Então, ó, outros profissionais de marketing, só para vocês verem como é que eu estou fazendo na prática, né? Pelo que sei, fazem processos semelhantes. Talvez não com tanto contexto quanto eu. Vamos fazer o seguinte, eu postei aqui a gravação de uma aula que eu dei para o pessoal do Decola da Hotmart, e eles são bastante iniciantes no assunto de copy, e eu quero que você busque elementos dessa aula que valide o que nós conversamos. Que era basicamente o que eu estava tentando extrair do Thales aqui, né, na conversa que ele me deu nos, 5 prompts que ele me mandou lá de como fazer essa palestra, né? E eu fui conversando com ele e tentei cruzar com o conteúdo do Decola. Então, ó, tá a aula inteira aqui do Decola, totalmente gravada, não sei quanto tempo que deu, mas deu muito, né? E aí, ó, elementos que validam o seu diferencial. Porque eu estava questionando assim, falei, cara, será que o que o Thales está me pedindo realmente é verdade? Será que ele está me dizendo... Porque ele falou assim, você vê copy com IA de um jeito diferente. E na minha cabeça era assim, acho que não sei, né? Deixa eu tentar entender. E aí eu fui conversando com ela para fazer essa consultoria mesmo, né? De entender e de pensar junto. Então, acho que a maior utilização que eu tenho para IA hoje é que eu uso ela como uma maneira de pensar. Sabe? Como uma forma de explorar e tentar entender um pouco mais o que eu quero. Porque às vezes eu falo as coisas que eu quero, mas nem sempre é a coisa mais certa, ou a coisa mais bem pensada e tal, né? Não sei como é que é com vocês, mas para mim é isso, né? Então, aí ela... E a primeiro prompt eu acho que é legal para vocês verem também, que acho que é uma referência, ó. Você me conhece bem, eu preciso da sua ajuda. O meu maior coworker aqui é eles, né? Então... a quantidade de prompt que eu tenho aqui, né, de conversa que eu tenho aqui, para tudo que você pode imaginar, é infinita. Então, gente, era isso que eu tinha para mostrar para vocês, mais como uma provocação também, para vocês explorarem um pouco melhor um método de usar do jeito certo, ou de um jeito que não certo, mas de um jeito que dá um resultado muito melhor, tá? Então, era isso. Show! Obrigado. Perguntas, professor? Ele já avisou antes de terminar. Antes de acabar, eu já estava dando o microfone. Cara, primeiro, parabéns pela palestra. Realmente é um conteúdo muito, muito valioso, né? Hoje a gente sabe que o core do negócio é a copy. Né? Por mais que nós tenhamos os experts, o core é o que a gente vai conseguir entregar e transmitir para as pessoas. A minha dúvida é, dentro das ferramentas que você utiliza hoje, GPT, Cloud, e eu vi que tem humanos lá também, qual a função de cada uma no teu trabalho quando você vai fazer o desenvolvimento, por exemplo, de um... Vamos pegar essa campanha mesmo do lançamento semente, né? O GPT você utiliza para quê? Cloud, Manus, só para entender um pouquinho melhor. Tá, o Manus eu estou testando, tá? Então eu não uso ela no dia a dia. É uma que eu, enfim, fui lá, testei. O que eu tentei fazer para vocês aqui no Manus, já que você está de olho aí, né? Aqui, ó, eu criei os slides no Manus, que agora ele faz. Então eu peguei os slides que eu criei dentro do GPT, com o texto que eu cheguei na conclusão. Eu conversei com o Cloud, criei os slides dentro do GPT e usei o Manus para gerar o slide. Tá? Então, esse foi o fluxo desse caminho. Mas, olhando de um lugar mais acima, assim, eu estou usando o GPT mais para lógica e o Cloud mais para escrita. Tá? Então, eu uso muito pouco o GPT para escrever e para criar as copies e tal. Mas eu acho que o GPT ele é muito mais racional, sabe? Ele é muito mais analítico, ele me dá dados com mais facilidade, ele não erra tanta coisa assim. Eu acho que o Claude está evoluindo nisso, tá? Mas eu ainda gosto mais do GPT para analisar, para conversar com ele e extrair, tipo, pensar junto, eu gosto mais do GPT. Eu acho que ele carrega mais rápido, tem menos bloqueio e tal. Mas na hora de escrever cópia no Claude, acabou. Por ali que eu uso, né? E o Manus eu uso só como teste, o Lovable também crio só como teste. Um dos testes que eu fiz aqui no Manus, ó, foi o seguinte, ó, eu criei a palestra para vocês e tal, depois vocês vão ver toda essa thread lá se vocês quiserem ver, né? E aí aqui, deixa eu ver se está nesse. Ó, vocês estão vendo, gente? Isso aqui é tudo que eu fiz só no Claude, só para essa palestra, fora o que eu peguei antes. Aqui, ó, eu peguei todas as copies que eu mostrei para vocês como PDF, né? Ó, tá vendo aqui?
script do webinário e tal, joguei tudo aqui para que ela entenda o contexto do que eu vou explicar, né? Ela não usou nenhuma, ou talvez usou um exemplo ou outro só. Mas ela entendeu, acredito eu, que ela usou isso como compreensão para o contexto, né? E aí eu criei aqui, ó, o que é uma coisa legal do Cloud também, que eu criei um site, cara, com o conteúdo, ó. Então, isso daqui é o site que eu criei com o conteúdo da palestra. Eu ia passar esse site aqui para vocês publicado, mas ele falhou aqui nessa parte e tal, ficou muita informação e eu acho que ainda está com alguns limites nesse sentido. Mas, cara, basicamente é isso. E uma coisa muito legal que eu gosto de usar também é eu escrevo bastante no computador, mas eu uso muito o microfone, cara, para falar. Tipo assim, eu não sei o que eu quero fazer, sabe? Eu estou pensando aqui, tipo, só conjecturando. Cara, eu abro o microfone do GPT no computador ou no celular e falo, ó, é o seguinte, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, mas eu preciso da sua ajuda. É isso, tal. Às vezes eu falo 10 minutos. Aí eu dou um ok, ele transcreve. Eu não converso, tá? Ele transcreve tudo e aí eu mando. Aí ele começa a me limpar o pensamento. Eu falo, essa é a parte boa, sabe? Aí eu começo a usar assim. Então, no dia a dia é isso que eu uso. E todas as outras que eu uso é mais para testar, né? Então, por enquanto, eu estou testando. Manda. Para geração de copy, qual modelo do cloud que está te gerando melhor resultado hoje? O último, mais vale 4. a pena? É o 4... Porque tem o Opus, que é o último, e tem o Sonnet também. Eu estou usando os dois, tá? Mas qual é o problema? Ele está batendo no limite, porque eu uso muito, entendeu? Então, ele trava. Então, às vezes, eu uso o 3.7 para conseguir mais tempo, né? Porque, por enquanto, ele trava. Né? Mas, basicamente, a última versão está funcionando A última versão. Eu estava usando o 3.7 até semana passada. Aí eu testei com o 4 e, puta, bateu. Entendeu? Quer ver um exemplo legal? Esse exemplo foi muito legal. Eu peguei aqui, ó, e eu fui criar... Eu mostrei ontem isso. Ó, aqui, ó. Eu falei, cara, cria para mim uma sequência de e-mails, o prompt bem pequenininho, tá? Convidando freelancers para um webinário que faremos sobre como ganhar 10 mil reais por mês. Beleza, aí ele criou. E-mail número 1. O segredo dos freelancers que faturam 10 mil reais ou mais todos os meses. Eu falei, ok. Tipo, parece um aluno iniciante de copy, tá? Você reparou como alguns freelancers parecem ter sempre projetos que pagam bem e outros que ficam correndo atrás? Não tá ruim, tá? Um iniciante fazendo isso eu ia achar legal. Mas eu não gostei do primeiro e-mail. E esse daqui eu fiz com pouca informação, mas qual que é a grande vantagem, né? O meu Cloud já tem todo o contexto que eu falo com ele, né? Então já usa tudo isso. Mas é o seguinte, eu falei, cara, esse e-mail número não tá ruim. Melhora ali para mim aí, sabe? Tipo, faz alguma coisa, conta uma história, faz uma analogia e tal. Pô, eu quero ensinar os caras a ganhar 10 mil por mês como freelancer. E aí ele criou um e-mail que era o seguinte, a história dos 2 padeiros na cidade do interior. Aí eu falei, rapaz, já começou bem. Aí ele falou assim, numa certa cidade existiam 2 padeiros. Um acordava às 4 da manhã, fazia toda a massa na mão, criava todos os pães e conseguia faturar 200 reais por dia vendendo os seus pães, que davam muito trabalho. O outro comprou uma máquina de fazer massa de pão e ele acordava às 7 ao invés das 4 e fazia todo o pão nessa máquina, enquanto ele conversava com os clientes dele, desenvolvia novos produtos e ele conseguia faturar 5 mil reais vendendo muito mais pão. E aí os clientes do cara que fazia tudo na mão falaram, não, isso é injusto. Gente, eu estou literalmente lembrando do e-mail para vocês. Não, isso é injusto. Aí ele ganha muito mais e faz muito menos trabalho. E ele falou assim, essa é a sua vida como freelancer. Você pode escolher qual lado você está. Gente, eu estou literalmente lendo o e-mail que na minha cabeça aqui. Olhei para isso e falei, cara, isso aqui é muito bom. Muito bom. Mas é porque ela tem contexto, ela sabe o que pedir. Eu mostrei diversas histórias, né, dentro de todo esse contexto. Então, quanto mais você usa, melhor fica. De alguma forma, ele vai usando isso de contexto para você. Tá? Quem mais? Mais uma? Então, eu tenho uma sequência de perguntas, acho que vai ser agregar. Não vai hackear a pergunta, só faz uma. Quais você paga? Você paga todas as mais ferramentas? Você tem algumas que você paga, outras você não paga? Eu pago todas, porque minha compreensão é a seguinte. Se você ler lá... Não, eu testo todas. Eu preciso pagar todas porque eu estou testando na real ali, né? Então... Porque também eu bato no limite muito rápido, né? Então, como eu tento gerar muito contexto e entregar muito material, né? Pô, para a palestra de vocês, é o que eu te mostrei aqui, né? Eu joguei todas as minhas... aqui, ó. Todos os PDFs que eu estou mostrando para vocês, eu joguei como contexto. Entendeu?
Então, se eu não pago, acaba não dando muito certo. Mas por um outro motivo que recentemente eu descobri, tá? Eu preciso, inclusive, confirmar essa informação. Mas em várias ferramentas dessa, se você não paga, você dá o direito deles usarem sua informação. E se você paga, você está protegido. Parece Sacou? que Não está protegido nunca. Eu imagino que não também. Eu imagino que não, né? É a vida. Mas é o que é também, cara. Tipo, putz. Mas eu pago todas. Eu sempre testo na versão paga. a Rima, quais são as melhores que você paga que você acha que vale a pena? Assim? Bom, o Cloud, sem dúvida, né? Tem um passo a mais, que depois eu já vou conversar com vocês sobre isso. Mas o Cloud, sem dúvida. O GPT eu já pago desde quando eu comecei a usar também. Humanos eu também paguei, porque também você bate no limite muito rápido. Mas, basicamente, eu uso o Cloud GPT, cara. Se for 80/20, Tá. sacou? Você definiu o GPT como mais analítico e tal, e você estava usando mais o GPT-4, você falou melhor. Você chegou a testar o 3O? Testo. Eu testei todos ali. Assim, entenda que como eu sou um cara mais da copy, mais da arte, né? Eu tento fazer o meu trabalho mais analítico no GPT e eu acho que é por isso, inclusive, que ele está me entregando um trabalho mais analítico. Tá? Então, ele está indo dentro do meu contexto, do que eu estou pedindo mais para ele. Eu analiso a ação lá para saber que hora que eu tenho que entrar e tal. Estou comprando Bitcoin agora, quero saber qual que eu faço análise gráfica. Então, eu tento meio que dividir na minha cabeça isso, né? Mas, agora, quando eu testo um prompt limpo no GPT e um prompt limpo no Cloud para texto, o Cloud bate de longe. O GPT nunca criou uma história como essa dos padeiros. Entendeu? Então, você considera o Cloud uma diferença extremamente relevante das outras? Para texto, escrita? com certeza. Tá. E aí, inclusive, agora, o que eu tenho feito muito é usado para programação. Eu nunca programei na minha vida, mas agora eu estou usando o GPT, mais o Cloud do que o GPT, para criar, por exemplo, um programinha de Python. Sabe o que eu fiz essa semana? Eu peguei... Um dos meus clientes é o Chinagate, que é o Rodrigo Giraldelli. Alguns de vocês devem conhecer. Cara, eu entrei no meu e-mail, eu estou cadastrado na lista dele desde, sei lá, né? Entrei lá no Google Takeout, extraí todos os e-mails que ele já me enviou até hoje. Tinha 1000 e-mails, né? Aí só que ele veio tudo num documento lá, eu não sei se foi em JSON, eu não lembro qual foi. Em HTML. Não dá para ler, né? Aí eu fui no GPT, fui no Cloud e criei um programa para rodar no terminal do Mac, para pegar esse arquivo e quebrar ele e transformar ele em texto. Cara, eu rodei um programa no computador. Eu nunca tinha feito uma programação na minha vida, né, até recentemente. E agora eu consigo criar um programa no GPT ou no Cloud, jogar lá e extrair. Eu tenho o arquivo inteiro em texto.txt, entendeu? Que eu teria que pagar uma ferramenta para transformar e tal, né? Então, eu estou tentando aprender essa parte de programação para usar no dia a dia. Última pergunta. Você já testou o Grok? Já testei, mas eu não gostei ainda do que ele está entregando. Pelo menos para minha utilização no dia a dia, tá? E o problema para mim eu acho que assim, a gente tem que testar num lugar de teste mesmo. Sabe? Tipo, o 80/20 cara, aqui está funcionando, a máquina gira, eu pego meus 5% de tempo de brincadeira e vou lá e abro o Grok e vou ver como é que é, né? Então eu tento testar todas que eu preciso, mas hoje as coisas estão me suprindo. E aí tem um temperinho a mais aqui para vocês. Gente, considera o seguinte, se você tem todo o contexto do seu lançamento escrito, o seu briefing bonitinho do que você vai precisar de copies, todos os templates de copies que você tem para aquele formato de lançamento, por exemplo, do Meteórico, você pode criar uma automação. Então, o próximo passo que eu estou chegando aqui eu estou estudando muito sobre o N8N, que é uma ferramenta de automação, para quem nunca ouviu falar, porque ele hoje, eu consigo fazer todo esse passo a passo que eu faço na mão, eu faço na automação. Entendeu? Então, eu crio na ponta aqui um formulário que eu tenho que preencher com todas as informações, dou para ele todos os contextos num arquivo e ele roda a automação. E ele cria todo o lançamento para mim. Na outra ponta, ele me entrega todas as cópias de tudo. Tudo que vocês viram aqui, que aqui eu fiz na mão. Mas para isso virar uma automação, é assim, ó, só faltava todo esse pedaço. Então, imagina você fazer uma ligação com o seu cliente e a transcrição já dispara a automação. E a partir da transcrição, ele só pede o que está faltando, você coloca lá e a cópia acaba no final pronta. Tudo no Google Drive. Entendeu? Então, assim... Totalmente possível. Absolutamente possível. É só programar e criar isso. O que faltava no meio do caminho? Não é a IA, não é o prompt. É o conhecimento de o que eu preciso dar de informação para extrair a melhor coisa. Que eu acho que é isso que eu mudei a cabeça, sabe?
para eu criar um bom e-mail, quais são as informações que eu preciso ter antes? Sabe? Então eu comecei a criar, inclusive esse é um método evoluído, né, do que eu chamo de copybook, que basicamente é o seu brand book de copy. É tudo que você pode falar dentro daquela marca ou daquele produto para que você possa, então, imputar na IA e ela te responder o que você precisar depois. Isso aí. Tá? É a última pergunta. Qual a Manda. definição? Já foi a última. Você definiu... O Croco vai te bater. Chorinho. Ele tá forte. Você definiu o Cloud como te ajudar a copy, o GPT como analítico, e o Manu você define como? Como que você utiliza? Cara, teste por enquanto. Assim, tá. por enquanto eu não estou usando para muita coisa assim no dia a dia. Tá? Eu testei várias coisas, botei em crédito, tudo para ver como é que era. Tentei criar site. Para você ter uma ideia. Vou te mostrar para vocês isso. O site que o Manus fez foi esse aqui. Cadê? Acho que tem aqui. Esse aqui foi o site que o Manus fez, tá? Ele comeu bola com algumas coisas, ele tirou algumas coisas daqui. Por exemplo, nos slides, ele colocou só até o segundo slide. Com o mesmo prompt, aqui no Cloud, ele criou os slides, por exemplo, só como exemplo, né? Aqui ele colocou todos os meus slides e tudo que eu deveria falar em todos os slides. Todos. Então, gente, como é que você pode usar isso aqui? Só como uma ideia. Você fez o lançamento. Pega a gravação da live, pega a gravação do conteúdo, pega a gravação do conteúdo de lançamento que você está entregando. Você pode criar um site, ao invés de criar um PDF. PDF a pessoa baixa e nunca olha. Se der um site para a pessoa navegar dentro do conteúdo de lançamento, ela vai lá, navega, entende, entendeu? É uma outra maneira de explicar, que é isso que eu cruzei com brevidade inteligente, né? Porque, uma coisa é você botar um expert 2 horas para falar e a minoria das pessoas vai ver. Outra coisa é você dar um site com todo o resumo de tudo muito bem explicado, com todos os exemplos legais, com citações dele, com link para as coisas que ele está mostrando, para a pessoa brincar sozinha. É muito mais legal. Isso eu não testei ainda, mas a gente está prestes a testar esse tipo de coisa. Colocar um conteúdo todo do lançamento num site para a pessoa brincar e se convencer ali lendo aquele conteúdo. Né? Rafa, Manda. parabéns, cara. Foi muito bom, muito Obrigado. bom, muito profundo. E tem um lance que você traz sempre, que é onde, para mim, está o ouro em você. Tá? Que é a forma com que você constrói os mecanismos para consulta, para pesquisa. Então, desde lá de trás, você sempre trabalhou muito quanto a construir esquemas, né? E quando você insere o teu contexto dentro dos teus esquemas, sai a obra de arte. A galera nova não tem repertório, não tem histórico, não tem background, não tem nada. Aí é um pouco de visão tua de mercado, tá? Como que você encontra hoje esse copy no mercado ou imputa nesse cara de mercado novo esse repertório que ele nunca vai ter? Ele nunca vai fazer uma pesquisa como a gente fazia anteriormente. Ele nunca vai ter essa organização de base. Ele não aprendeu isso. Ele já aprendeu pedindo a coisa e fazendo. Ele nunca fez, né? Ele sempre recebeu pronto. Para treinar alguém? Para treinar, para desenvolver, para visão de mercado mesmo em relação a esse perfil de profissional, porque para mim ele está meio... Aí, gente, vocês sabem da onde veio isso? Veio da conversa que eu estava tendo com o Thales, que eu via os alunos, os bons alunos, tipo, os melhores alunos que eu tinha, não conseguirem ter bom resultado. E eles ficavam pouco tempo nas empresas e saíam. E eu falei, cara, o que está faltando? Porque o cara, teoricamente, sabe fazer. A cópia dele, teórica, é boa. E aí, quando ele vai para o mercado, ele não conseguia entregar. Sabe? Você já tentou contratar alguém que parecia super bom e depois o cara era ruim, ou não entregava? Mas você sabe o que eu descobri? Que faltava o contexto. Eu estou fazendo esse trabalho desde 2022. 21. Não tinha IA ainda. Não estava ali. Então, eu comecei a criar o que eu chamo de copybook, que é o contexto para o copywriter poder trabalhar. Você entendeu? Então, basicamente, todas essas informações de contexto que eu vou extrair de quem? Do dono do negócio, do expert. Só que ao invés de você fazer a cada e-mail, você explicar para o cara de onde você veio, o que você fez, você deixa lá, por exemplo, a sua história de origem. Essa é a minha história de origem. Você pode brincar com ela, você dá insumos para o cara. Você tem um banco de histórias que você quer contar e que estão todas as histórias que você sempre quer contar ali dentro. Quantas histórias vocês já contaram? Infinitas. A grande sacada eu estava fazendo isso na mão. Eu entrevistava as pessoas para preencher o copybook delas, levava horas e horas e horas ali, extraindo, tentando tirar quais são os conceitos que a pessoa explica. Né? E hoje, cara, eu jogo na IA com um prompt e falo, tira aqui quais são as histórias que a pessoa contou.
E ela tira e ela reconta a história com o tom de voz da pessoa que contou, usando o exemplo que ela contou e a analogia que ela contou. Então, se eu dou esse texto pro expert, ele não reconhece, ele fala, é meu. É muito louco, né? Rafa, eu estava aqui pensando, quanto tempo vai levar para acontecer alguma coisa mais ou menos assim? Vou te ligar para ti e vou dizer, Rafa, pode palestrar lá no Elite? Cara, posso. Quando vai ser dia tal? Aí na manhã do dia tal, você me liga e diz assim, deu ruim, Thales, perdi o voo. Mas o meu robô tá aí em São Paulo. Ele pode palestrar por mim? Aí vem o robô do Rafa. que tá perto. Com toda a mente do Rafa implantada nele, vai dar palestra pelo Rafa. Cara, não tá longe não da gente ver essas paradas, né? E eu acho que a pergunta do Croco, ela extrapola muito além de copyright. É uma das perguntas da humanidade. É o que essa galera nova vai fazer sem repertório num mundo onde tá tudo pronto no IA, cara. É louco? Não sei. Não tem pros repertório. Nossos filhos eu tenho medo. Como mas pra será, nós, né? amigo, eu acho que a gente vai nadar de braçada. Tipo assim, ele chega num mundo onde toda a história do mundo está pronta para ele não precisa pesquisar, ele não precisa se esforçar, não sei onde vamos parar. Mas nossa geração é super privilegiada, porque nós temos um repertório que talvez ninguém mais tenha, as próximas gerações não tenham. Eu pretendo viver bastante ainda. E nós vamos continuar nessa vanguarda, nessa vantagem, melhor dizendo, pelo repertório que a gente tem.